Olá pessoal, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre os ângulos na circunferência, tá? Mas de primeiro momento a gente deve entender qual a diferença aí entre círculo e circunferência, tá? A circunferência, gente, ela é determinada por um conjunto de pontos, tá? E esses pontos eles pertencem a um certo plano, cuja distância desse ponto fixo é uma constante positiva. Ou seja, eu tenho um ponto aqui, ó, um ponto C, está localizado aqui no centro da minha circunferência, e eu tenho um ponto P aqui, ó, que ele pertence aqui à corda, né? Pertence ao comprimento dessa minha circunferência. E a distância de C até P é a representação do meu raio, ou seja, PC é igual ao valor do raio, certo? Então, todos os pontos que forem iguais ou menores ao valor do meu raio, eu tenho aqui a representação da parte interna da minha circunferência, certo? Então, isso não significa que eu tenho um círculo, tá? Mas para todos os pontos em que eles vão pertencer à circunferência, ao comprimento aqui, ó, da minha circunferência, como por exemplo, a distância de C a P, a distância de CA, de C a B, forem iguais aos valores do meu raio, eu posso assim afirmar, gente, que eu tenho uma circunferência, tá? Como está escrito aqui, ó. Eu tenho aqui o meu plano, a minha circunferência, certo? De centro C e de raio R, onde eu tenho um ponto P, onde esse ponto P vai pertencer à minha circunferência, tal que PC é o valor do meu raio, um segmento que representa aí o raio. Então, todos os pontos que pertencerem ao comprimento aqui, eu chamo isso de circunferência, tá? Qual a diferença agora do círculo? A diferença do círculo é que todos os pontos que pertencerem à minha circunferência, todos os pontos internos, tá? Todos aqueles pontos que forem menores ou iguais ao raio, olha só, todos os valores que forem menores ou iguais ao raio, eu tenho a representação de círculo. Ou seja, circunferência é o comprimento, círculo é toda a parte interna, certo? Vamos para mais. Elementos de uma circunferência. Quais são os elementos de uma circunferência? Então, a circunferência ela pode conter, olha só, todos esses pontos aqui, ó. Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto M e ponto N, tá? Olha só, AC, o segmento que vai de A até C, é a representação do meu raio. O segmento que vai de A até B é o meu diâmetro. Segmento DE, eu chamo isso de corda, certo? Porque não tem o mesmo comprimento que o diâmetro, certo? Então, por exemplo, DME, eu chamo de arco, tá? DME, isso aqui, ó, arco, certo? ANB é uma semicircunferência. ANB, ou seja, a metade de uma circunferência, certo? AC é raio e AB é 2 vezes o valor do meu raio. Assim a gente pode concluir, tá? E agora vamos ver as posições de um ponto em relação à circunferência, tá? Olha só, um ponto ele pode ser interno, mas ele só vai ser interno sempre quando o meu diâmetro ele for menor do que o raio. Perdão, a minha distância for menor do que o raio, certo? Esse meu ponto P aqui, ó, ele é externo à minha circunferência porque a distância ela é maior do que o raio. P vai pertencer à circunferência se for igual ao valor do raio. Olha só. A, nesse caso aqui, ó, a distância de C até A é um valor bem menor do que de C até um ponto
ponto G aqui, certo? Se eu tiver um ponto G aqui, a distância de C até G é o raio, certo? Essa distância ela é bem maior do que de C até A. Se é menor, então eu posso assim concluir que A é interno à minha circunferência. B, gente, é um ponto que vai pertencer à circunferência, certo? Então, ele vai possuir aqui, ó, a mesma distância que o raio, certo? Se for igual, então ele vai pertencer. Se for menor, olha só, se a distância for menor do que o raio, ela é interna. E agora o ponto D, certo? Observem que D, nesse caso, olha só, D é um ponto bem maior, olha só, a distância de C até D é uma distância bem maior do que o valor do raio. Então posso concluir assim, que se é maior, ele é um ponto externo, ok? Agora, a posição de uma reta com a circunferência. Nós vimos as posições de um ponto à circunferência, agora vamos ver as retas em relação à circunferência. Então, a reta ela pode ser externa, tangente ou secante, tá? Se ela for externa, olha só, isso quer dizer o quê? Que a intersecção entre a minha circunferência e a reta T vai ser um conjunto vazio. Isso quer dizer o quê? Tem nada em comum. Ou seja, posso assim concluir que a reta é externa à circunferência. Agora, se a intersecção entre a circunferência e a reta for um ponto, for apenas um único ponto, então eu posso concluir que a reta está tangenciando a circunferência, tá? Então, reta tangente. Agora, se a reta passar pela circunferência tocando aí dois pontos que pertencem aí à circunferência, né, e também à reta, o que eles vão ter em comum são dois pontos. Posso concluir assim que a reta está secante à circunferência, tá? Então são três casos aí. E agora circunferência com a própria circunferência, certo? Então são 5 casos, certo? São 5 casos de posição entre duas circunferências. Primeiro, elas podem estar internas, tá? Uma interna, olha só, uma dentro da outra, certo? Uma circunscrita, uma inscrita à outra, tá? Olha só, isso acontece sempre quando a distância da origem de uma até a origem da outra for um valor menor do que a diferença entre os dois raios, tá? Se isso acontecer, eu posso dizer que elas são internas. Elas serão externas sempre quando a origem, ou seja, o centro de uma circunferência a outra, essa distância aqui, ó, essa distância entre as duas origens, entre os dois centros, for um valor maior do que a soma dos dois raios das duas circunferências. Posso concluir que elas serão externas, tá? Elas serão tangentes internamente, como também tem a tangente externamente, tá, gente? E tangente internamente é porque elas possuem aí, ó, toca a circunferência em um ponto. Eles possuem um ponto em comum. Então elas estão se tangenciando, certo? Isso acontece sempre quando a origem, tá? O centro de uma até a outra, essa distância, ela foi igual à diferença entre o raio de uma com o raio da outra, ok? Então, tangentes internamente. Agora, quando é que elas são tangentes externamente? Elas vão possuir aqui, ó, o ponto em comum, certo? Isso indica que são tangentes externas. Por quê? Externas porque a origem entre elas, a distância entre as duas origens, é igual à soma dos dois raios, das duas circunferências, tá? Se isso acontece, é porque elas são tangentes externamente. Elas serão secantes, né? Porque estão tocando aqui, ó, dois pontos, né, entre si. O que elas possuem em comum, o que tem de intersecção são esses dois pontos. E elas serão secantes sempre quando, olha só,
o raio das duas for menor do que a origem, ou seja, o centro das duas, e que for menor entre a soma entre os dois raios, ou seja, a distância entre os dois centros das duas circunferências estiver no intervalo entre a diferença e a soma entre os dois raios, tá? Ângulo central. O ângulo central, como o próprio nome já diz, é um ângulo na qual está formado no centro da circunferência. Observem, aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Olha só, o meu ângulo aqui está em vermelho, é o meu ângulo alfa, e aqui está o meu arco AB, indicado aqui também APB, né? É o meu arco, o APB, porque também eu tenho aqui um ponto interno. Assim eu posso concluir, gente, que o meu arco AB, ele tem o mesmo valor que o meu ângulo interno, aqui, ó, tá? Se esse ângulo é central, eu posso afirmar que se alfa é 30, então o arco AB também vale 30 graus, tá? Então, AOB, que é o meu ângulo aqui, ó, no centro, né? O ângulo central, o ângulo O, formado no vértice O, vai ser igual à medida, né, do arco AB, na qual vale em alfa, certo? Depois, logo mais, nós temos o ângulo inscrito. Posso afirmar que um ângulo será inscrito sempre quando partir, né, de um ponto que está pertencendo aí à circunferência, e ele, olha só, é traçado aqui duas retas, na qual formo aqui o meu arco AB, e ele vai possuir um ângulo em P, certo? O ângulo aqui está formado em P. Olha só, ele está inscrito na circunferência, tá? Não é um ângulo central, é um ângulo inscrito, certo? Posso assim afirmar que a PB é inscrito. Consequências da propriedade do ângulo inscrito, tá? Olha só. Aqui eu tenho uma circunferência, certo? E nela possui três pontos, ponto A, o ponto B e o ponto P, tá? APB é chamado de arco capaz de alfa. Por quê? Olha só. Quando é que um ângulo ele será chamado de arco capaz de alfa? Ele será um ângulo capaz de alfa, gente, sempre quando todos os pontos do meu arco APB, todos esses pontos, eles veem o segmento AB sobre um ângulo da medida alfa. Em todos eles eu tenho o segmento AB, certo? Olha só, nesse aqui, ó, para onde a gente puxar, eu tenho um ângulo, o segmento AB. Esse ângulo alfa, eu consigo enxergar o segmento AB? Sim, olha só, esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa, também tenho o segmento AB, ó. E esse ângulo alfa também vou ter aqui o segmento AB. Então assim eu posso chamar ele de arco capaz, certo? Ângulo de segmento. Quando é que eu tenho aí um ângulo de segmento? Olha só, eu tenho uma reta que está tangenciando aqui a minha circunferência, certo? Tenho aqui também uma corda, certo? Que é a corda PB. E podemos concluir, quando eu tenho aí um ângulo de segmento, que o meu ângulo APB, certo? O ângulo formado aqui no ângulo P, esse ângulo aqui, ó, o meu ângulo alfa, ele corresponde à metade do arco, certo? Ele vai corresponder à metade do arco. Ou seja, se o meu arco tiver 180 graus, aqui, ó, o arco correspondente ao arco AB, olha só, que vai de A até B, certo? Se ele vale 180, então o meu ângulo aqui eu posso concluir que ele valerá 90, tá ok? É isso, o ângulo de segmento. Ângulo de vértice interno. Olha só, eu tenho aqui uma circunferência, tenho aí também duas retas que são secantes a essa circunferência, certo? E essas duas retas, elas têm um ponto em comum, que aqui é o meu ponto P. Olha só, ele não está localizado no centro
da minha circunferência, certo? Então, eu posso assim afirmar que ele é um ângulo de vértice interno, tá? O vértice aqui, ó, ele está interno, né? Ele é um valor, a distância da origem do centro até P é um valor menor do que o valor do raio, certo? Eu posso concluir que eu tenho aqui um arco AB e eu tenho aqui um arco CD, certo? Eu posso concluir assim que o ângulo APB, esse ângulo alfa, certo? Vai ser igual ao meu ângulo CPD, o meu ângulo beta. Alfa será igual a beta, certo? Na qual eu posso dizer que a soma de M mais N será sobre 2, tá? Então, eu vou somar os dois arcos e dividir por 2 para encontrar o valor de beta, que também vai ser igual a alfa, certo? E por último, aqui eu tenho um ângulo de vértice externo, tá? Olha só, o vértice, o ponto P aqui, ó, na qual tem a formação do meu ângulo, ele está externamente à minha circunferência, tá? Mas observe que ele também forma aqui dois arcos, né? O arco CD e o arco AB, tá? Se eu tenho um ponto que está externamente à circunferência, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, formado em P, será igual à diferença entre M e N dividido por 2, tá? Então, eu vou subtrair o valor dos dois arcos e dividir por 2 para encontrar o valor desse ângulo P. Ok, pessoal? Então, resumidamente, o nosso assunto se resume nisso aí, certo? Então, de primeiro momento, eu quero que vocês resolvam aí as questões do módulo 9. São as 3 questões do módulo 9 para a gente responder aí na quarta aula, na próxima aula, tá? Fiquem com Deus e até já.